A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Sempre Pentecostal. Que alegria poder estar aqui mais uma vez juntamente com você para lermos a palavra do Senhor e meditarmos nela para as nossas vidas. Que maravilhoso que maravilhosa honra nós temos de ter a palavra de Deus para nós, de poder abrir, e não somente de ter a palavra, mas de termos esta liberdade de fazer. Quantos países ao redor deste mundo, a palavra de Deus, ela é um livro proibido. E nós temos esta honra, temos esta graça de tê-la impressa para as nossas vidas e podemos lê-la em casa, na igreja, no ônibus, em tantos lugares, livremente. Por isso, eu dou glória ao nome de Jesus por esta liberdade e por este precioso tesouro que Ele deu a cada um de nós. Hoje é terça-feira e nós vamos estar lendo, portanto, no livro de Salmos. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 88. Este salmo que é uma súplica. Se você lê, não é, o tema, o título deste salmo, ele diz: o salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Portanto, eu gostaria de intitular hoje este devocional com a pergunta: até quando clamar? Talvez você já tenha clamado na sua vida, pedido a Deus alguma coisa. Muitas vezes a gente pode até desistir de clamar, outras vezes nós pensamos, será que vale a pena? E a minha pergunta para mim e para você no dia de hoje é: até quando clamar? A pessoa que escreve este salmo são os filhos de Corá, e nós já falamos sobre eles em alguns dias atrás, e nós vamos ver que os salmos, este inário que era feito de poesias, de poemas, não é? Escritos pelo o povo de Israel, nós vamos ver que este livro de Salmos, ainda que hoje nós temos como um livro dentro da Bíblia, entretanto, este livro era dividido em 5 volumes diferentes, e o capítulo 88 fazia parte daquilo que era o terceiro livro, não é? O terceiro volume do livro de Salmos. Portanto, estes salmos na Bíblia Sagrada, você vai ver de diferentes pessoas sendo aqueles que escreveram, que compunham estes salmos. Nós vamos ver que muitas vezes os salmos, eles são salmos de instrução para a nossa vida. Nos dizem como nós devemos caminhar, como o homem deve caminhar diante da face do Senhor. Outras vezes nós vamos ver que são salmos de louvor e adoração, dando glórias ao nome do Senhor. Outras vezes, outros salmos são de ações de graças, pessoas que davam graças a Deus por tudo aquilo, não é, que Deus havia feito ou que Ele iria fazer. Outras vezes nós vamos ver que existem salmos devocionais. Outras vezes, salmos messiânicos que são e falam acerca de algum aspecto de Jesus, do Messias que haveria de vir. Também nós temos alguns livros ou salmos históricos no livro de Salmos, que conta sobre a história de Israel, e também, por que não, nós temos salmos que são lamentos. E o capítulo 88 do livro de Salmos é um lamento. Portanto, nós vamos ler a palavra do nosso Deus e vamos então ver o que este salmo tem para as nossas vidas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera,
Tu me abateste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim ou afastaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores. Fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo o dia, cercam-me todos juntos. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas. Meus queridos, eu acabei de ler este salmo e parece este salmo terminar sem nenhuma esperança. Parece ele terminar por alguém que não alcançou resposta. E daí segue a minha pergunta, como tema, como título deste salmo. Até quando clamar? Até quando nós devemos clamar a Deus? Nós vimos este salmo, se você acompanhou comigo, ele transpira a súplica de alguém que estava angustiado, que estava passando por várias provas, talvez perseguições, talvez tragédia, talvez desprezo, a tal ponto desta pessoa pensar que ela estava como morta, ou pensar que, sabe de uma coisa? Eu já estou mesmo no pé da sepultura. Não adianta mais nada para mim. E quando nós vamos ver, este salmista, ele se sente como que a cólera de Deus estivesse caído sobre ele. E a tal ponto que ele chega a reclamar a Deus, dizendo: tu afastaste de mim, alongaste de mim os meus amigos íntimos, os meus companheiros, os meus familiares. Ou seja, não é que Deus havia feito isso, mas a prova desta pessoa, ele estava tão mergulhado na sua dor, na sua tragédia, no seu desespero, na sua aflição, no seu problema, que esta pessoa pensava que o abandono de alguns, ou tudo aquilo que estava acontecendo, é que Deus havia derramado sobre ele, tirado tudo, colocado a pessoa dentro de uma prisão, e ele agora está sem saber o que fazer. Meus queridos, eu sei que aquele que escreveu este salmo, os filhos de Coré, não são as únicas pessoas, ou não é o único salmo na Bíblia Sagrada que vai refletir esta verdade no homem. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, a vida de crente é um mar de rosa. A vida em Jesus, olha, não tem aflição alguma. As pessoas podem falar isso, mas não é verdade. Deus não nos isenta de passar por tribulação porque nós somos crentes. Deus não nos isenta de passar por perseguições, por dores, por muitas vezes até maltratos, porque nós somos crentes. Não de maneira alguma. Nós não temos uma carta branca dizendo: olha, eu
sou crente, eu não vou passar por nenhum problema na minha vida. Eu não vou ter aperto, eu não vou ter nenhuma dificuldade. Não, irmãos. Muito pelo contrário. Por quê? Porque nós sabemos, em primeiro lugar, que quando eu e você, nós aceitamos a Jesus, nós saímos de um reino, o reino das trevas, saímos do pecado e nós fomos colocados no reino da sua santa luz. Somente nisso, nós já compramos briga de graça com o inimigo das nossas almas, porque nós deixamos. Porque nós saímos. E quando nós saímos do mundo e quando nós abandonamos o pecado, nós não fizemos porque nós fomos, eu fui hipnotizado e eu fui parar nos pés do Senhor. Não. Nós fizemos uma decisão consciente. Nós entendemos a palavra da pregação. Nós entendemos o que é que o evangelho, ele é para as nossas vidas, o que é que ele traz para nós compreendemos e nós entendemos em nós mesmos a situação e o estado aonde nós estávamos, separados de Deus. E quando nós ouvimos a palavra do evangelho, quando nós entendemos esta palavra e que ela caiu no nosso coração como uma semente fértil, nós tomamos uma decisão, e esta decisão nós tomamos consciente de dizer, eu vou servir a Cristo, eu vou seguir a Cristo. E com isso nós nos batizamos, nós demos testemunhos, continuamos trabalhando para o Senhor e fazemos, e então nossa decisão foi consciente em seguir ao Senhor. E por causa disso, nós entendemos que o inimigo, o inferno se levanta contra o povo de Deus, contra o salvo, contra aqueles que são discípulos de Jesus. Por isso, quando este salmista, ele está passando por toda esta situação, ele se sente como que acabado, mas esta é a realidade. Nós não estamos, ou seja, a palavra de Deus não está encobrindo, nem disfarçando. Ela mostra exatamente a situação que muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, pode chegar a passar. Esta é uma pura realidade. Entretanto, qual é o problema? O problema é de nós nos deixarmos engolir, de nos deixarmos afogar, de nos deixarmos que todo o nosso mundo possa ser mergulhado nas provas, nos problemas que nós estamos passando. E por isso o salmista no versículo 13 ele disse, eu porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Aleluia. Outra coisa interessante que este capítulo ele mostra para nós é a realidade daqueles que já morreram. Ele diz, mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Com certeza não. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Certamente não. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento, ou seja, lá no além, depois da morte? A Bíblia fala muito clara, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, versículo 17. Eclesiastes 9:5 também nos fala essa mesma verdade. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:10, ele disse, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque lá na sepultura não há obra, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria alguma. Portanto, até quando clamaremos? Clamaremos até nós sermos respondidos. O salmo, como eu disse, parece terminar sem uma palavra de esperança, sem uma resposta. Entretanto, nós entendemos que é importante nós permanecermos durante
o tempo de provação, durante o tempo da nossa angústia, durante o tempo da perseguição, durante o tempo da nossa aflição, permanecermos fiéis, permanecermos confiantes, sabendo que o nosso Deus, meus queridos e amados irmãos, nós não estamos no esquecimento, aleluia. Servimos a um Deus. O salmista disse: Senhor, eu clamo a ti de madrugada, te envio a minha oração. Está lá aquele homem, orando, orando, orando. E tantas vezes nós encontramos no nosso dia a dia. Quantas pessoas nos comunicam? Por favor, irmã Vânia, por favor, irmã Manuela, orem por nós. Eu estou passando por uma luta muito grande. É quase que impossível. E para aquela pessoa, ela se encontra como que este salmista aqui, dizendo: tá tudo perdido, eu tô, olha, à beira da morte. O meu caso é impossível. Mas, meu querido e amado irmão, lembremos-nos de não permitir que a nossa fé seja abalada, chacoalhada, que nós continuemos clamando ao Senhor. Porque se nós não clamarmos a Ele, a quem é que nós vamos clamar? Se Ele não responder, quem é que vai responder? Mas nós sabemos que Ele ouve. Nós sabemos que Ele tem resposta. Nós sabemos que Ele, na hora dEle, na hora certa, aleluia, Ele irá responder. Até quando devo clamar? Sempre, até o nosso Deus nos responder. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca o desejo de continuar clamando ao nosso Deus. Aleluia! Devemos permanecer firmes durante este período, durante este tempo. Lembre-se que o crente, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, a igreja de Deus, ela não fica eternamente vivendo debaixo do sofrimento, da perseguição. Não, Deus, ele tem escape. Estes tempos são estações que nós passamos. Muitas vezes nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, que pensamos que não vai ter fim, não tem luz lá no final do túnel. Mas eu quero dizer para você e para mim nesta manhã, qual seja a nossa circunstância nesta manhã, o nosso Deus, ele tem resposta. Nós temos uma esperança, aleluia, nós temos uma fé. E como diz o livro de Hebreus no capítulo 11, quando fala da fé de Moisés, a Bíblia diz que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, aleluia. É verdade que muitas vezes nós não podemos ver aonde está a resposta, mas nós podemos ficar firme, como vendo o invisível, sabendo, Senhor, hoje não foi a resposta, mas vai ser amanhã. Não foi amanhã, vai ser depois da manhã. Nós entendemos e não podemos deixar de crer, não podemos deixar de clamar ao nosso Deus, que é aquele que ouve, é aquele que responde, é aquele que age, é aquele que determina, é aquele que faz, é aquele que está sentado no seu trono e tem todo o domínio do céu, da terra, do inferno, dos anjos, dos demônios, de tudo o que passa neste mundo. Nada está fora do controle do teu Deus, do meu Deus, aleluia. Por isso, clamemos até que ele responda. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.